Bom dia a todos, um feliz sábado na presença do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de cada um de nós, por estarmos aqui reunidos mais uma vez para ouvir a voz do Senhor. E nesta manhã, mais uma vez contamos com o servo do Senhor, Roberto Castilho, para ser a boca de Deus nesse momento e nos orientar sobre tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. Que estejamos atentos, rendidos ao poder do Espírito Santo, que possamos entender, compreender e mais ainda obedecer, né, ao nosso Deus. Bem-vindo, Roberto. É uma alegria tê-lo mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, pessoal. Feliz sábado a todos que estão aí nos acompanhando. Que Deus possa ser honrado mais uma vez. Amém. Vamos então, pode orar conosco? Bom, e aí começa a mensagem. Tá. Amém. Querido e amado Deus, mais uma vez queremos lhe agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui em sua presença, que o seu Santo Espírito possa estar nos ajudando tanto na boca quanto no ouvido, para que possamos entender para a tua mensagem. Que o Senhor nos ajude a cada dia estarmos mais e mais pela fé, se aproximando mais do trono de Deus. Que o Senhor possa estar com cada membro, com cada pessoa aqui sentado também, com as suas famílias. Se tem algum caso de doença, tem algum problema, que o Senhor possa estar resolvendo da melhor forma possível. Que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos deixar o curso das coisas acontecer e nós estamos nos santificando e estando preparados para a Sua vinda. Perdoe todos os nossos pecados, nossas falhas, Pai, que o Senhor possa estar nos moldando segundo a Tua vontade, não a nossa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E como costumamos dizer, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, antes de nós adentrarmos na mensagem, o título da mensagem hoje é Fé é a Vitória. Nós temos um hino que fala sobre isso, e um hino muito, muito lindo, que nós vamos cantar no final. Eu tive alguns problemas essa semana, inclusive na vista, mas graças a Deus parece que já está normalizando, porque eu estava com uma alergia no olho, e aí meio que passou com uma conjuntivite, aí tem uns 2 dias que está, graças a Deus, voltando, que os irmãos possam estar orando por isso, porque eu já acredito que seja prova já do nosso dezembro, sabe? Porque faz quase 4 anos que eu não tinha problema no olho e começou justo agora. Mas que Deus possa estar na frente de tudo, que possamos confiar nele. Os irmãos possam estar orando por esse mês que nós vamos ter aí, que vai ser um mês abençoado, com fé em Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui, primeiro, vamos ver se eu consigo mostrar de uma forma. Deixa eu ver aqui. Não. Primeiro eu queria mostrar para vocês algumas das coisas que nós vamos ver aí, tá? Então, eu já meio que fiz um esboço do dia 1º até o dia 23 de dezembro. Tem alguns temas aí que nós vamos ver nesse período, tá bom? Vamos falar sobre as 3 funções de Jesus, vamos dar um panorama geral, vamos dizer se a Arca da Aliança é trono de Deus ou não. Teremos 3 sábados de jejum, já coloquei aí o prol, só não estou ainda fechado como vai ser isso, mas depois a gente conversa para ver da melhor forma possível, tá bom? Mas aí estão alguns temas que a gente vai fazer. Nós vamos ter uma semana de oração, na segunda semana, começando no sábado, terminando no sábado também, tá? Então eu peço que os irmãos possam orar muito por esse programa, por esse processo que nós teremos de dezembro, que eu tenho certeza que pode mudar muitas vidas e que Deus possa fazer isso em cada um de nós. Então esse é o primeiro passo do Excel. Deixa eu ver um outro aqui para ensinar os irmãos a mexer no... Deixa eu ver aqui. Aí. Tá aí, ó. Quando vocês abrem, eu mandei o PDF para algumas pessoas, não sei se chegou a todas vocês, mas tem um vídeo que eu vou postar no final também, que vocês podem estar tendo acesso a isso, lá no meu canal. Então, quando abrir o PDF, clicou aqui, já vai direto para a página, tá? Então, é só clicar em abrir, vocês já vão cair aqui na sala que vocês têm. Então, a imagem é muito fácil, tá bom? Então, se alguém tiver dúvida,
vocês ensinem a pessoa a clicar ali. Clicou ali, já vai cair na página, tá bom? Era só mesmo isso mesmo, para vocês saberem como que funciona. Então, mês de dezembro aí, a gente está chegando. Nós vamos finalizar a mensagem de hoje falando um pouquinho sobre algumas coisas do santuário, porque santuário e vitória, eles se completam, tá? Depois, irmã Roseli, eu vou mandar o link aqui do meu canal, e aí vocês vão... Eu fiz um vídeo só para isso, de 2 minutinhos, ensinando vocês, para vocês dar um clique lá, e eu acho que vocês já tenham acesso à imagem, que eu fiz um link para vocês terem acesso a ela, tá bom? Para ficar mais fácil, ok? Santuário e vitória é algo que não dá para separar. Se você seguir o santuário, não tem como não cair na Nova Jerusalém. Não tem como chegar ao céu. Ok? Então, por isso que o mês de dezembro, irmãos, é fundamental. E a gente só vai conseguir ver coisa de 30%, 40% do que o santuário tem. Ok? Eu tenho um final de semana que eu mostro 5%. Inclusive, hoje eu vou passar um dia inteiro, né, em uma igreja a 60 quilômetros daqui. Vou fazer o dia todo 4 temas. Então, nós vamos passar o dia todo, peço que vocês orem, pela igreja de Monte Alegre do Sul, que é uma igrejinha aqui do interior de São Paulo, tá bom? E santuário e vitória faz todo sentido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o santuário no finalzinho da nossa mensagem de hoje. Bom, eu quero que nós comecemos a abrir a palavra de Deus lá em Lucas 12, verso 39. Vamos começar a nossa escalada lá em Lucas 12, verso 39. Eu vou colocar aqui o ecrã. Vamos ver se vai. Lucas 12, verso 39. Aí o nosso título. Fé é a vitória. Lucas 12, verso 39 e 40. Diz o seguinte. E no mês de dezembro, galera, eu quero vocês participando. Eu não vou ler nem o texto bíblico, vocês vão ler tudo. Então já vão aí já perdendo a vergonha. Vamos lá, Lucas 12, verso 39. Diz o seguinte. Mas sabei isto, que se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, ele teria vigiado e não teria permitido que arrombasse a sua casa. Por isso, estai vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. E eu acho interessante esse ponto, irmãos, e esse texto, porque muitas pessoas aplicam ele na volta de Jesus, e está correto, tá? Está correto aplicar na volta de Jesus, mas não está correto quando falamos de adventista. Vocês acham mesmo que nós vamos ser pegos desprevenidos pela volta de Jesus, sabendo todos os eventos? Irmão, nós sabemos a Porta da Graça, sabemos 7 pragas, sabemos uma série de eventos, os eventos finais da irmã White, ele deixa claro, ponto a ponto do que vai acontecer. Aí eu pergunto para vocês, acham mesmo que os adventistas do sétimo dia podem ser pegos desprevenidos? Só vão ser se não tiverem nem aí mesmo para a salvação. Não tem como ser pego desprevenido. Agora, tem uma coisa que nós como adventistas do sétimo dia, não sabemos. A chuva serôdia. E eu acredito que esse texto para o adventista do sétimo dia esteja falando sobre isso. Esteja falando sobre a chuva serôdia, porque é o primeiro ponto que nós não sabemos se vamos estar ou não preparados para recebê-la. Então, irmãos, se a chuva serôdia caísse hoje, a pergunta é, será que nós receberíamos ela ou nós não receberíamos? Esse é o primeiro ponto. E quando essa chuva serôdia cair sobre nós, para essa chuva serôdia cair sobre nós, nós precisamos ficar atentos, como diz o texto. E como vamos conseguir isso para evitar o ladrão da meia-noite? Vamos ver alguns textos importantes que a irmã White nos traz. O primeiro texto está em Desejado de Todas as Nações, página 634. Ele diz o seguinte: houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe foi designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria
sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Primeiro ponto, se nós como igreja já tivesse feito a obra do jeito que Deus ordenou, o mundo já teria sido advertido e Jesus já teria voltado. E esse texto é engraçado e muito importante, engraçado que eu digo no sentido bom, que Jesus já teve para voltar por 2 ocasiões. Então nós vamos ver uma delas muito amplamente no santuário. Faz todo sentido, vocês vão ver. Uma foi em 1854, 10 anos depois, mas o povo estava desvastado, desapontado, não estava firme e Jesus não voltou. E em meados de 1900, novamente Jesus estava para voltar. E foi justamente quando ela fala sobre esse texto, que se houvéssemos a Igreja de Cristo feito a obra que lhe foi designada, ele já teria resolvido. E, inclusive, eu não sei se os irmãos sabem, nós vamos falar sobre isso também. Já teve um decreto dominical, já, e o nosso irmão Jones foi até a corte e conseguiu engavetar esse decreto. Então, irmãos, a coisa já estava para acontecer, mas a nossa igreja não deu ouvidos. E, infelizmente, Jesus abortou a sua vinda e está agora para vir mais uma vez. E agora eu acredito que essa abortagem não vai acontecer. Quando ele vier, vai ser de fato. Muitas pessoas, infelizmente, vão se perder por não acreditar que Jesus está breve. Um outro texto está em Evangelismo. E ele diz o seguinte: a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre os professos povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado, dor por tantos anos. Ou seja, a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda que nós vimos semana passada. Eu falei sobre alguns pontos que nos limitam aqui. E é justamente isso que o irmão White diz. Se nós estamos aqui ainda hoje, nesse mundo de pecado, é porque nós estamos com essas 4 características. E, infelizmente, Jesus está abortando a sua vinda para nos dar oportunidade. Misericórdia. Essa é a palavra. A misericórdia de Deus é o que está nos fazendo ficar ainda nesse mundo, por incrível que pareça. Apocalipse 7, de 1 a 3. Vamos lá para Apocalipse 7. É um dos versos que eu mais gosto do Apocalipse. Apocalipse 7, de 1 a 3. Afinal, nós já vimos isso, mas vamos enfatizar. Qual, afinal, é o propósito da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Nós já vimos isso semana passada. Espero que vocês estejam aí, tenham assistido às outras palestras. Qual é o propósito da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Apocalipse 7. E eu digo a vocês, nós estamos vivendo Apocalipse 7, de 1 a 3. Tá? Esse é o período que nós estamos vivendo. Vamos aqui. Diz o seguinte: e depois dessas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais haviam concedido ferir o mar, e a terra e o mar. Isso aqui não está longe de acontecer, irmãos. Vocês já pensaram que em algum momento vocês podem ir no banco, pôr o cartão e não sair nada? Vocês têm todo o dinheiro do mundo e vocês não vão conseguir sacar 1 centavo sequer. Quando isso acontecer, é porque os ventos foram de fato soltos. Quando as coisas começarem a rolar, irmãos, os ventos estiverem soltos, nós precisamos estar preparados para receber a chuva serôdia. Senão, infelizmente, não entraremos no reino dos céus. As coisas já estão acontecendo. E se nós ficarmos com aquela mentalidade de vamos batizar milhões de pessoas, mas vai demorar a volta de Jesus. Eu não estou dizendo que o batismo é coisa que não devemos, óbvio, é uma prática muito importante,
mas nós temos que estar batizando as pessoas, falando de fato o propósito que ela tem que seguir. Aqui em Bueno mesmo, eu acho que eu já contei para vocês, teve pessoas aqui que tiveram 2 estudos e foram batizadas antes de eu. E isso não acontece comigo aqui de jeito nenhum. Enquanto não tiver todos os estudos e a pessoa entender o processo do que é ser um adventista, ela precisa entender isso. Não dá para batizar. Então, nós precisamos estar ajudando essas pessoas no batismo dela a, de fato, entender o motivo de estarmos aqui, de ainda estarmos aqui, ok? E é por isso que é muito importante nós entendermos que a fé é o que vai nos mover a viver nesse mundo como um dos 144 mil. Muitas pessoas acham um absurdo nós falarmos que é possível viver nesse mundo sem o pecado. E de fato é, porque senão a Bíblia é mentirosa. Mas o que vai acontecer, irmãos, quando Jesus descer do céu e fechar o Santíssimo? Nós vamos ver isso também no santuário. Jesus vai fechar o Santíssimo e as pragas vão começar a cair. Não tem mediador para perdoar, nem a mim, nem a você. Como vai ser isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Como será isso se eu vou continuar pecando, mas e quem vai me perdoar se Jesus está voltando para me buscar? São coisas assim que é bem simples e o inimigo ele consegue mesmo nos colocar num laço, mas é bem lógico a coisa. Não tem como, porque não vai ter quem me perdoar. Então isso é bem lógico. Mas o problema não é esse, irmão. O problema é que as pessoas, quando acreditam nisso, elas acreditam que ela vai conseguir por força bruta, por força do próprio braço. Isso jamais vai acontecer. Eu e você nunca vamos conseguir deixar de pecar nem de forma nenhuma. Mas Cristo em nós vai. E é nisso que precisamos crer. É essa fé que é a fé da vitória. Vamos voltar lá em Lucas 8, verso 24. Lá em Lucas, capítulo 8, verso 24, nós temos alguma coisa muito interessante. Satanás, ele vive desacreditando a nossa missão, como nós vimos semana passada. Mas nós precisamos ter uma fé. E a resposta está em Lucas 8, verso 24. Aqui estava acontecendo algo de uma tempestade, os discípulos no barco, e estava uma loucura para os discípulos. Mas olha o que aconteceu. Chegando-se a ele, acordaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e elas cessaram. E houve o quê? Calmaria. O que esse texto tem de resposta, Roberto? Não tem nada de resposta para nós. Tem, irmãos. Quando eu e você estivermos nessa turbulência, achando que nada é possível, que a nossa fé estiver lá embaixo, é quando eu e você precisamos ir ao mestre. O mestre vai vir, vai acalmar tudo e vai mostrar para você que é possível todas as coisas. É incrível e é muito importante para nós. Mas não acaba no verso 24. Olha o verso 25. E ele disse-lhe: Onde está a vossa fé? E é a mesma pergunta que eu faço aos irmãos. Aonde está a vossa fé para vencer o pecado? Aonde está a vossa fé para esperar a volta de Jesus? Aonde está a vossa fé para receber a chuva serôdia? Aonde está, irmãos? Porque o foco todo é aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa fé? É isso que Jesus pergunta para eles. E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Que tipo de homem é este que ordena até que os ventos e a água, e eles obedecem? Se Jesus é capaz de acabar com um desastre natural, sobrenatural, como estava acontecendo ali, que iam deixar eles, com certeza aquele barco não sobreviveria se Jesus não estivesse nele. Mas quando Jesus está em nossa vida, não temos como perder. Porque Jesus de fato a fé. A fé manteve Jesus sem pecar. A fé de Jesus produziu o caráter que Jesus tem. Olha o que diz lá em Desejado de Todas as Nações. Como o Filho de Deus vivia pela fé no Pai, assim devemos nós viver pela fé em Cristo. Jesus ficou aqui sem pecar porque ele vivia pela fé no Pai. Porque nós precisamos entender que Jesus aqui era humano. E Jesus, como humano, se ele
vivesse nele, ele não conseguiria. Mas a fé estava no Pai. Tudo que Jesus fazia era o Pai. Então, hoje, tudo que temos que fazer é em Cristo. Então, não podemos viver o Roberto. Nós precisamos viver em Cristo. A fé de Cristo tem que estar em nós. Porque a fé do Roberto não vai conseguir chegar na Canaã celestial. Tão plenamente estava Cristo submetido à vontade de Deus, que unicamente o Pai aparecia em sua vida. Esse texto é muito esclarecedor. Nós precisamos estar com Cristo aparecendo em nossa vida. Quando isso acontecer, nós estaremos preparados para receber a chuva serôdia. Deus não pede a fé de Abraão ou a de Moisés. Ele pede a fé de Jesus. E olha que Abraão é o pai da fé. Mas ele não pede a fé de Abraão para mim e para você. Ele pede a de Jesus. Essa é a fé que vai nos manter puros, que vai nos manter preparados para quando ele voltar. Ter a fé de Jesus, irmãos, é reconhecer que tudo que Deus diz é verdadeiro. Então, se ele está dizendo que é possível e acabou. Se ele está dizendo para eu não comer isso, não vou comer e acabou. Se ele está dizendo para eu não ir ali, é para eu não ir e acabou. Isso é ter a fé em Jesus. É saber que a palavra de Deus tem que estar em nós de qualquer forma. Não importa o absurdo que seja. O Roberto viver sem pecado é um absurdo. Não importa. Se a Bíblia disse que é possível e acabou. É nisso que precisamos crer. A nossa fé está nisso. E 1 João 5, verso 4, vai provar isso para nós. 1 João 5, verso 4. Diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Fé. A fé é o que vence Satanás. Quando a fé se une ao poder de Deus, irmãos, pessoas vivem sem o pecado. E olha aqui que interessante, nós vamos ver algumas coisas aqui, alguns textos, que só tem duas opções. Vamos ver aqui alguns textos da irmã White. Hebden Harold, de 10 de março. Aquele que não possui fé suficiente em Cristo para crer que ele pode livrá-lo de pecar, não tem fé que o dará a entrada no reino de Deus. Olha aí. Se nós ficamos brincando com o pecado, ou dizendo, que irmão doido, não temos fé em livrar, que Deus vai nos livrar de pecar, também não temos fé que ele vai nos dar a Nova Jerusalém. E não sou eu dizendo, é a serva do Senhor. Patriarcas e profetas. O caráter piedoso de Enoque representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra por ocasião do segundo advento de Cristo. Vocês acreditam mesmo que Enoque foi para o céu pecando? Eu não acredito nisso, mas de modo algum. Primeiro, porque no céu e pecado não pode nem estar na mesma frase. Nós estamos, de fato, aqui na Terra, modulando o nosso caráter justamente para conseguir chegar lá. Não faz sentido nenhum eu conseguir entrar lá com pecado. Enoque é uma das pessoas que nós precisamos nos espelhar também, pois ele conseguiu, nesse mundo, viver o que precisaremos viver muito em breve. Testemunhos para a Igreja, volume 2. Foi transladado, isso falando de Enoque, tá? Foi transladado por causa de sua fiel obediência a Deus. Assim, os fiéis que ficarem vivos serão transladados. Ou seja, Enoque foi para o céu desobedecendo? De forma alguma. Foi transladado por causa da sua fiel obediência. Não deixou um ponto sequer. E por isso Enoque está no céu. E vai acontecer conosco da mesma forma que estivermos vivos quando Jesus voltar. Então, Enoque é um tipo dos 144 mil. Ele nos leva a entender o que é ser um dos 144 mil. Seja ele simbólico ou literal, não importa. Porque precisamos estar no meio desse povo. Ele foi transladado pela fiel obediência. Então, irmãos, qual é o motivo de Enoque ser transladado? Qual é a missão do adventista? Fiel obediência.
a Deus. Por mais que eu acho muito, assim, Deus é formidável, porque nós somos a pior geração que existiu. Isso está claro, tá? Nós já passamos, acho que Sodoma e Gomorra, há muito tempo. Por tudo que a gente vê, é coisa absurdas que a gente vê nesse mundo. E é essa geração que Deus vai suscitar um povo como Enoque. É só Deus mesmo, irmão. Não adianta a gente achar que vai ter alguém nesse mundo que por si só vai conseguir. Não vai. Porque essa geração é a pior geração que tem. Eu, Roberto, sou um dos piores dessa geração. E é essa geração que Deus vai fazer a glória dele em cada um de nós. E a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês hoje: minha vida está glorificando a Cristo? Será que a nossa vida, a minha e a sua, está glorificando a Cristo? Estou falando e vivendo a verdade a respeito do caráter? Seus pedidos e mandamentos são uma alegria e prazerosos de seguir? Ou é algo muito difícil de eu conseguir guardar os mandamentos de Deus? O que será que nós estamos, como irmãos, falando? Será que estamos vivendo Cristo? Será que nós estamos rebaixando a lei? Ou será que nós estamos exaltando a lei que foi Deus? É a lei do amor, é a lei que Deus nos deu. É a lei que Deus está vigente e é a lei que Deus nos julgará. Nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. E as obras estão na lei de Deus. E nós vamos falar agora, irmãos, um pouquinho sobre Romanos. E muitas vezes, e na grande maioria, infelizmente, dentro da nossa igreja, nós não entendemos Romanos 7 e Romanos 8. É um dos capítulos mais controversos da Bíblia. Então eu vou dar um leve toque aqui para que vocês possam entender de fato o que Romanos quer nos dizer. Porque pessoas acham que Romanos 7, como Paulo fala tantas coisas assim, eu não consigo, eu não faço, não dá, e eu tento, mas não consigo. Então, minha vida do cristão tem que ser assim. Não vai conseguir nunca. Mas vamos entender isso aqui agora. Porque se há um capítulo complicado de entender na Bíblia, é Romanos 7. Vamos começar a entender ele a partir de agora. Romanos 7, nós vamos ler a partir do verso 15 até o verso 18. O título, lá no verso 7, é a luta contra o pecado. Vamos entender isso aqui. Porque o que eu faço eu não permito, pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu odeio, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. E muitos de nós vamos claramente se ver nesse texto. Nós vamos falar, nossa, Paulo, graças a Deus não sou só eu. Porque nós muitas vezes vamos se ver, porque eu tenho certeza que tanto eu quanto alguns de vocês, ou quem sabe todos que estão aqui, queremos fazer algo, mas não conseguimos. Queremos deixar de comer isso, mas eu não consigo. Quero deixar de ouvir isso, mas eu não consigo. Quero deixar de ver isso, mas eu não consigo. E tenho certeza que tem, porque eu ainda tenho muitas coisas que eu preciso deixar e é muito difícil. E eu quero que esse mês de dezembro seja para isso, para nós deixarmos as coisas difíceis. Então já orem para que Deus possa agir em nossas vidas desde já. E que vocês possam estar aí, irmãos, colocando coisas. Já escreve coisas que você precisa deixar para ontem. Porque nós vamos orar por isso. E eu quero que quando nós terminarmos no dia 23 de dezembro, essas coisas possam estar eliminadas da nossa vida. Bom, Romanos 7. Esse texto de Romanos 7, na verdade, Romanos 7 por inteiro, se vocês lerem Romanos 7 por inteiro, essa pessoa de Romanos 7 é um legalista. Ele almeja a vitória, almeja algo melhor, mas ele se depara com fracasso. Essa é a pessoa de Romanos 7. Agora vamos para o verso de Romanos 17. Aqui a gente já viu. Agora vamos lá para Gálatas 8, mas não tirem o dedo de Romanos 7, porque a gente vai voltar, porque tem uma pontilhada aí que é muito importante em Romanos 8. Agora, Gálatas 2, verso 20, está falando sobre os frutos do Espírito.
Não, de fato, não está falando não. Está falando sobre esse texto aqui, dá para a gente saber de cor. Gálatas 2:20 é Paulo quando ele diz o quê? Não vivo eu, mas quem? Cristo vive em mim. Amém? É esse o ponto. A pessoa de Romanos 7 não tinha Cristo vivendo nele. Ok? Aí em Gálatas, Paulo mesmo já diz. Agora não vivo mais o Paulo. O Paulo morreu. O Paulo está crucificado. Quando a gente está crucificado, a gente consegue mexer as mãos? A gente não consegue. E é aí que Jesus age. Porque nós não atrapalhamos Jesus. Porque nós estamos o quê? Crucificados. Eu e você precisamos estar crucificados. E deixando Jesus trabalhar em nós. Aí a coisa vai rolar. Agora vamos para Romanos 8, porque é muito interessante. O pessoal fica louco. Lá em Romanos 8, verso 2, diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas Romanos 7, ele está dizendo que não consegue vencer nada. Que ele tenta, mas não vai. Mas Romanos 8:2 diz o quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, me livrou da lei, do pecado e da morte. Ou seja, eu sei que é muito... Mas, Roberto, está no capítulo 7 e foi no capítulo 8. Precisamos entender, irmãos, que a Bíblia não está em ordem cronológica. Ok? Quando Romanos 7 foi escrito, Paulo não era convertido. Quando Romanos 8 foi escrito, Paulo era um convertido. É por isso a diferença brutal. E o pessoal não entende porque é um capítulo. Não tem como alguém ser mudado da água para o vinho. Não tem para mim, para você. Mas para Cristo nada é impossível. E aqui nós estamos vendo claramente. Se vocês leem Romanos 8 todo, vocês vão ver que é incrível a mudança do ser humano. Aqui, Paulo era de fato um convertido. Eu e você podemos professar ser adventista. Eu e você podemos professar ser cristão. Mas não, nós podemos não estar convertidos. Se eu passo mais tempo vendo coisas do mundo do que de Deus, eu sou convertido? Não. Se eu prefiro ficar no Instagram do que na Bíblia, não sou convertido. Se eu prefiro assistir um futebol do que a Bíblia, não sou convertido, e assim por diante. Então, nós podemos estar na igreja, podemos estar pregando em púlpitos, podemos estar fazendo o que for, mas podemos não estar convertidos. Da mesma forma que Paulo. Agora, depois que Paulo se converteu, porque Cristo vivia nele, as coisas mudaram. E Romanos 8 foi feito. Olha que interessante o final de Romanos 8, que é um dos versos mais lindos da palavra de Deus. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse verso me arrepia. E é de fato isso que eu e você precisa. Nada nesse mundo pode me separar de Jesus. Nada. Não é uma série, não é um filme, não é uma música, não é algo de comer, não é nada. Nada, exatamente nada. Como Paulo está dizendo aqui. Agora eu sou convertido e nada nesse mundo vai me separar de Jesus. É isso que eu desejo para cada um de vocês e para mim também. Vocês sabiam que Jesus orou por nós? João 17. João 17. Vamos ver lá a oração de Jesus. João 17, 17 a 19. Nós precisamos, irmãos, de uma coisa fundamental na nossa vida. União. E eu não estou falando em união no sentido do junível, mas de unidade. Nós precisamos estar pensando o mesmo propósito, nós precisamos estar pensando fazer a mesma coisa. Essa é a unidade que faltava nos discípulos. E eles só conseguiram essa unidade quando eles se colocaram dentro de uma sala e todo mundo resolveu os problemas. Nós só vai sair daqui convertido de fato. E aí eles fizeram isso, saíram dessa sala e receberam a chuva temporã. Da mesma forma que eu e você precisamos estar unidos em uma unidade
para recebermos a chuva serôdia. E olha o que Jesus, na oração dele, nos diz para nos conduzir a isso. Verso 17. Santifica-os pela verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, Deus me enviou, agora eu vos envio. Verso 19. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Enquanto eu e você não formos santificados, não haver uma unidade, infelizmente, nós ficaremos aqui mais e mais tempo. Jesus, ele se santificou para nos mostrar como nos santificar. E para isso precisamos morrer todos os dias. Para o Roberto. Porque senão não vai conseguir se santificar. Nós vamos entender muito isso, irmãos, na semana de oração que nós vamos ter em dezembro. Vamos ter uma semana de oração sobre justificação, santificação, e não é a glorificação que nós vamos falar sobre a justiça de Cristo. Porque entender a justiça de Cristo é estar glorificado. Então, vai ser uma semana de oração, irmão, que, de fato, o Espírito Santo vai agir em nós. Porque agiu muito em minha vida e continua agindo. E nós precisamos, de fato, entender essas coisas, pois não vai ser tão difícil deixar tantas coisas quando entendermos, de fato, o que era estar santificados. Mas, de fato, Jesus queria que eu e você estivéssemos santificados na verdade. E a verdade é dita que é a palavra de Deus. Então, estar santificado é estar na palavra de Deus. Tem um livro, irmãos, que é pequenininho, que se chama Santificação. Ok? A união é o resultado certo da perfeição cristã. A união é o resultado certo da perfeição cristã. Quer estar perfeito? Precisamos estar unidos. Não é o objetivo, é o resultado. A união não é o objetivo, é o resultado final que dá a perfeição cristã. Muitas pessoas, irmãos, não acreditam em vitória sobre o pecado. E sempre fazem uma pergunta maldosa. A pergunta maldosa que nós vamos ouvir muito é: você já alcançou essa perfeição cristã? Que tanto fala. Isso é uma pergunta antibíblica. E eu vou mostrar para vocês agora. E, de fato, eu quero que vocês estejam com as suas Bíblias agora abertas. Porque vocês precisam ver, e eu vou mostrar agora para vocês, uma pessoa, na prática, que era perfeito. Vamos para Jó. Jó. Nós vamos falar mais sobre esse tema. Eu vou passar bem rápido agora. Mas nós vamos falar muito sobre Jó, porque eu tenho um tema que é perfeição cristã, que vai fechar a nossa semana de oração. Nós vamos ver sobre isso lá em dezembro, tá bom? Em dezembro vamos ter um tema só sobre perfeição cristã. Vamos entender tudinho sobre isso. Mas eu quero levar aqui Jó, porque Jó é incrível. Jó também, irmãos, é um exemplo dos 144 mil, viu? Depois nós vamos ver sobre Jó também. Jó é alguém a ser visto também. Nós precisamos estudar muito sobre Jó. Jó 1, verso 1. Jó 1, verso 1 é Moisés falando. Eu não sei se vocês sabem, mas Jó foi escrito por Moisés. Jó era contemporâneo de Abraão. Jó 1 é Moisés falando. Então, como que é que diz? É Moisés, é a opinião de Moisés. Olha a opinião de Moisés sobre Jó. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus e afastava-se do mal. Isso aqui é Moisés falando. Mas depois tem Deus falando sobre Jó. Olha o que o próprio Deus fala sobre Jó. Verso 8. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém, olha, que não há ninguém como ele na terra. Homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Agora é a opinião de Deus. Agora eu pergunto para vocês: vocês duvidam da opinião de Deus? Porque agora é Deus falando.
Então, Moisés falou que Jó é perfeito. Deus falou que Jó é perfeito. Vamos ver como Jó se acha? Jó 9, verso 20. Jó 9, verso 20. Se eu me justificar, a minha própria boca me condenará. Se eu disser, eu sou perfeito, ela também me provará perverso. Ou seja, Deus fala que Jó é perfeito. Moisés fala que Jó é perfeito. Mas Jó diz, eu não sou perverso. E aí diz o verso 21, ainda que eu fosse perfeito, contudo eu não conheceria a minha alma e eu desprezaria a minha vida. E esse verso 21 é a chave da perfeição cristã. Por mais que eu e você vamos alcançar essa perfeição, nós nunca nos acharemos dignos de ser chamado perfeito. E é isso que o povo não consegue compreender. O povo acha que a gente vai sair na rua falando, hoje eu não vou pecar, hein? Hoje eu consigo. Isso não é perfeição cristã. Isso é perfeccionismo. E as pessoas confundem perfeccionismo com perfeição cristã. E nós vamos eliminar essa confusão lá em dezembro. Tá bom? Aqui é só uma pontilhada para vocês entenderem que vitória sobre pecado, que perfeição existe. E Jó é uma prova disso. Jesus, o próprio Deus, disse, Jó é perfeito. Mas Jó diz, se eu me considero perfeito, eu desprezo a minha vida, mas eu não digo isso. E é assim que eu e você, como cristão, é assim que os 144 mil farão no grande dia. E o nosso último texto de hoje, para fecharmos. Deixa eu ver aqui, Efésios 4, verso 13. Esse é um dos exemplos, tá, de Jó. Tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que alcançaram a perfeição cristã. Eu gosto muito de um, e depois vocês leiam Daniel 6, finalzinho, ele diz, eu saí da cova dos leões porque Deus não achou nada, nenhuma falta, nem contra Deus, nem contra ti, ó rei. Ou seja, nenhuma falta. Daniel estava sem pecado. Ele não tinha pecado e é por isso que ele saiu da cova dos leões, porque senão ele teria morrido ali. E tem outros vários, viu, irmãos? Olha, nós passa aqui vários e vários pessoas na Bíblia que, graças ao bom Deus, alcançaram essa perfeição cristã. Se eles alcançaram, eu e você também podemos, ok? Efésios 4, verso 13. Até que todos, e olha que interessante, hein? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós estamos falando sobre unidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Verso 15. Deixa eu ver aqui. Aí. Verso 14, na verdade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não sejais mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Verso 15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. E quem que é? É Cristo. Irmãos, não há outra forma de expressar a volta de Jesus. Não há. Do que a perfeição cristã. Do que a unidade entre irmãos. E é de fato isso que nós precisamos nessa sala procurar. Uma unidade entre irmãos. Nós precisamos estudar mais. Nós precisamos deixar mais as coisas deste mundo. Coisas que parecem lícitas, mas que não nos estão edificando. Eu, de fato, acredito que assistir tal coisa não vai me levar para o céu ou para o inferno, mas eu estou perdendo 2 horas da minha vida nesse daqui. Sendo que eu podia estar 2 horas aqui. E com isso faz o quê? Vamos atrasar a volta de Jesus. Vamos continuar atrasando. Eu e você, irmãos, precisamos, de fato, entender a mensagem do santuário, da justificação e da santificação, da purificação dos pecados, a unidade de homens e mulheres em Cristo. Porque assim eu e você vamos conseguir parar de atrasar Jesus. Segundo Pedro diz que, infelizmente, nós estamos atrasando. E Jesus não está voltando
por causa da misericórdia minha a você. E ele está te dando mais uma oportunidade hoje. E se você acredita, irmãos, que não é possível vencer o pecado, ficou mais do que claro que a fé é a vitória. A fé é o que vai nos dar a vitória. E acreditar é a única coisa que precisamos fazer. Porque Jesus faz o resto em cada um de nós. Nós vamos ver um hino que é justamente fé é a vitória agora. E eu quero que vocês prestem muita atenção, muita atenção nesse hino, porque fala exatamente tudo que a gente falou aqui. Vai ter uma hora no hino que vai falar sobre a perfeição. E muitas pessoas cantam, amam esse hino, mas não entendem de fato o que é esse hino. Então nós vamos ver esse hino primeiro, depois nós vamos finalizar, acho que com a oração, e aí nós vamos para considerações finais. Tá bem? Eu peço para a nossa irmã Celiane colocar o hino. Fé é a vitória. E que Deus possa estar nos abençoando e fazendo o impossível na minha e na sua vida. Oremos. Querido e amado Deus, mais uma vez queremos lhe agradecer a oportunidade, Pai, de passar uma mensagem tão importante para nossas vidas. Que nós possamos compreender, Pai, que a perfeição cristã é possível e, com a fé em Ti, tudo pode acontecer em nós. O impossível, o Senhor é o Deus do impossível, então não precisamos eliminar a nossa fé e sim aumentá-la todos os dias,
crendo que o Senhor é possível de fazer o impossível em nossas vidas. O Senhor mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e agora entendemos o porquê. Porque precisamos de fato crer em todas as coisas que o Senhor nos fala. Em todas as coisas, e não só em algumas. E se o Senhor disse que é possível, que nós possamos agarrar essa oportunidade que o Senhor nos deu hoje, para começarmos a praticar a perfeição cristã. Que o Senhor nos ajude, Pai, em todos os momentos, pois sabemos que sozinhos somos fracos, mas que com o Senhor temos toda a força do mundo, pois o Senhor é mais forte do que Satanás, do que qualquer coisa nesse mundo, Pai. Que possamos confiar nisso todos os dias, para que possamos estar escalando essa escala da santificação, que é uma obra da vida toda, não porque fazer toda a vida vamos, mas sim porque todos os dias precisamos estar nos santificando. Então, é por isso que é uma obra da vida toda, porque todos os dias precisamos estar nos santificando. Que possamos estar todos os dias lutando contra o pecado, lutando contra as coisas horríveis que Satanás coloca em nossa vida e colocando todas as forças em Ti, para que possamos, assim como Paulo, sair de uma pessoa que não era convertida a convertida e dizer que nada nesse mundo pode separar do amor de Deus. O Senhor possa estar conosco nesse sábado maravilhoso, que possamos honrar esse dia como o Senhor deseja. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ouvir a tua voz, me demorar em teu amor, seguro estar e descansar contigo, ó Pai, ficar a sós, tu sabes, Pai, o meu sofrer, quero entregar o meu querer, vem transformar o meu viver, para sempre teu, eu quero ser, eu quero a paz dos braços teus, o abraço forte de meu Deus, nos rios da graça me banhar e ouvir tua voz me sussurrar. Tu sabes, Pai, o meu sofrer, quero entregar tudo, todo meu ser, vem transformar o meu viver, para sempre teu, eu quero ser, eu quero ouvir a tua voz, contigo, ó Pai, ficar a sós, me demorar em teu olhar, seguro estar e descansar. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Neste momento, está aberto os momentos da consideração. Quem gostaria de falar? Quer falar, irmão? Roberto? Bom, entrou mais uma galera aí.
Só para mostrar para vocês aqui, ó, eu mandei o link aí para vocês, tá? Mandei para dona Heloísa agora, ela vai pôr no grupo. Então, tem um canal aí, o canal Caráter Cristão. Aí vocês vão vir nesse vídeo, tá? Que tá falando sobre Desvendando o Santuário. E aí vai clicar nesse link. Esse link vai jogar vocês para a imagem. Clicou na imagem, já vai jogar vocês para a sala, ok? Facilitei o máximo que eu consegui aí. Então, vai lá no link, na descrição do vídeo. Esse link vai te levar para a imagem. E da imagem, clicou, vocês já vão para a sala no Zoom, tá bom? Então, esse é só isso aí, só para vocês, se alguém tiver dúvida. Irmão, essa sala é o link, é o nosso link ou é outro link? Essa é a sala de vocês mesmo. Ah, ok, tá bem. É até bom para vocês, por exemplo, eu precisava ir todo dia na dona Heloísa para achar o link. Agora já tem a imagem aqui salvo no meu computador e no meu celular. Eu só clico e já entro direto. Então facilitou até. Maravilha. Muito bom. Muito obrigada. Maravilhoso. Amém. Deus seja Oi. louvado. A Leia Andrade levantou a mão. Bem-vinda. Feliz sábado, Leia. Feliz sábado, irmãos. Essa mensagem de hoje me deixou muito, muito feliz e me trouxe recordações maravilhosas de quase 5 anos atrás, quando eu fui 35 anos batista. Quando eu, na minha casa, comecei a buscar a Deus, e eu sempre amei muito a Deus. E eu falava assim, Senhor, o que eu mais posso fazer para mostrar que eu te amo? E ali eu descobri que Deus era imutável. E eu falei, pai, eu não acredito que o Senhor está me chamando para ser adventista. E ali eu relutei um pouco. E eu lembro uma frase muito louca que eu falei. Eu falei, pai, eu sou filha de baiano com carioca, é dois doidos. Então eu sou doida também, eu vou lá conhecer. Eu já ouvi tanta coisa errada a respeito da igreja. Em dezembro de 2017, eu fui conhecer a igreja adventista em BH. Eu morava em BH. E ali eu chorei muito, porque eu queria ter nascido num berço adventista. E desde aquele dia, muito mais do que quando eu era batista, o meu coração, todos os dias, eu procuro, Senhor, eu quero fazer tudo que te agrada. Que o meu coração seja como o Salmo 19:14, que haja no meu coração sempre o desejo de agradá-lo. E hoje o irmão Roberto, ele testificou, porque muita gente fala que não dá para andar na santidade. As pessoas estão dando sempre desculpas. E ontem, no pequeno grupo, não, eu fiz o pôr do sol com um casal de idosos aqui no meu condomínio, e o irmão começou a falar sobre pecado. Eu falei, quanto mais a gente conhece a Deus, menos a gente erra. E quanto mais a gente se aproximar, esse erro vai sumir totalmente. E foi confirmado o que eu falei ontem. Então, assim, eu louvo a Deus por hoje ser uma adventista, por Deus colocar na minha vida mesmo pessoas virtuais, que me fazem conhecer mais a Deus e poder compartilhar essas grandes verdades que o mundo não conhece. Que Deus abençoe o irmão Roberto e abençoe muitíssimo esse grupo. Muito obrigado por participar aqui com vocês. Amém, irmã Léa. Olha, irmã, você é a segunda moça que eu conheço. Há 3 semanas atrás eu fui fazer um final de semana com Deus em São Paulo, na igreja de Jacuí. E acabei ficando numa casa de dois irmãos que eram 30 anos batista. Eles estavam na Adventista fizeram 6 anos de Adventista. E muitas pessoas eu tô conhecendo da Igreja Batista que estão vindo, né, para a Igreja Adventista,
cumprindo aquela ordem que Jesus já passou, que vai se ampliar mais, né? Sai dela, povo meu. E eu tenho um pastor amigo adventista aqui em Bueno Brandão, tá? Eu gosto muito até dele, acho um pastor muito, muito consagrado. Então, há muitas pessoas sinceras que nós precisamos estar orando para que elas possam fazer a mesma escolha que a irmã. E eu não tenho dúvida que vão, porque os batistas são muito sinceros no que acreditam e muitos deles já estão, né, migrando. Então, que nós possamos estar orando por essas pessoas para que elas tenham tempo de estar junto com o povo de Deus e que nós possamos fazer um ótimo trabalho de Amém. evangelismo. 144 mil nesse mundo. Numa outra oportunidade, eu gostaria de citar uns 7 nomes, mais ou menos, para que o grupo orasse por essas pessoas, que são pessoas muito influentes na igreja. São pessoas sinceras, que eu clamo por eles. Aí, outro momento, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Lembra, dezembro está chegando. Para a gente orar mesmo. Bom, dezembro vai ser a oração pura. Amém. Pode seguir aí, dona Celiane. Deixa ela tá aí. Se alguém mais quer falar, fica à vontade, gente. Tem mais um tempinho aí. Aproveita. Liginha, quero só dizer aqui para a Leia, pode colocar, querida, lá no chat o nome das pessoas que você quer, né, que a gente ore, porque aqui no grupo, né, tem muitas irmãs aqui de oração, né, e geralmente os irmãos copiam esses nomes e durante a semana, né, a gente vai orando por esses pedidos. Então, todos vocês que quiserem colocar pedidos de oração, sempre pode colocar no chat, né, diariamente pode colocar no chat, que a gente copia e muitos aqui têm um caderninho de oração e o seu pedido fica no caderninho de oração de todas essas irmãs e irmãos que estão aqui, que são irmãos aqui de oração. Eu gostaria também que vocês orassem em especial, né, pela Yasmine, que ela participa aqui da nossa sala. Ela também é uma irmã da Igreja Batista, né? E hoje mesmo ela já estava na sala, mas ela já saiu. E ela também está ouvindo todas essas verdades, né? Que Deus possa realmente despertar no coração dela o desejo de servir integralmente, né? Porque ela já é uma serva fiel ao Senhor e agora é Deus trabalhando em nós e através de nós. Então, coloque no caderninho de vocês aí das orações a irmã Yasmine, que está praticamente quase todos os dias aqui conosco. Amém. Amém. Mais alguém? Se não, vamos. Jeane, seja bem-vinda. Feliz sábado. Bom dia, feliz sábado a todos. Estão me ouvindo? Amor. Sim. Eu gostaria só de ler um pequeno trecho aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Eu creio plenamente em tudo que o irmão falou. Plenamente, eu creio assim. Eu creio que nós, como cristãos, estamos em uma caminhada. Uma caminhada é uma marcha. Ela não tem descanso. Diz que enquanto nós não chegarmos lá, enquanto Satanás estiver vivo, nós não teremos um descanso. Eu creio plenamente, porque a palavra de Deus não precisa nem citar o espírito de profecia, poderíamos citar só a palavra de Deus, que diz que aquele que está em Cristo não peca. É porque a gente não quer usar esses versos que parecem que é impossível, mas eu creio plenamente. Mas também, em contrapartida, o próprio Daniel, quando orou, ele diz, Senhor, nós pecamos, nós temos uma mania, eu me coloco também, de nos colocarmos como melhores do que outros. Por exemplo, eu usava short curto, usava naturalmente quando eu não estava nem na igreja.
Mas depois que eu me batizei, eu lembro que uma vez eu estava no centro e passou uma jovem de short curto. E na hora eu disse assim, que short curto? Veio só no meu pensamento, né? Eu usava naturalmente, mas depois eu me batizei, mudei e e considerei short curto um absurdo. E na hora que eu vi a jovem passando, eu pensei, que short curto? Na hora que eu pensei isso, veio um pensamento, isso fazem anos, faz mais de 20 anos, e eu nunca esqueci, veio na minha mente. Outro dia você usava. Foi só essa frase. Na hora eu peguei minha mão e segurei minha boca. Quer dizer, quem foi que viu o meu pensamento? Deus. Então, outro dia eu usava e agora eu não estava usando. Agora eu me arrogava de olhar para uma pessoa e dizer, que short curto. Então, Deus não vê como a gente vê. Se Deus fosse ver, ele não tinha me tirado das trevas, né? Enquanto eu estava em trevas, eu era inimiga de Deus, Deus me amou. E assim nós temos que amar as pessoas e lembrar de onde Deus nos tirou. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos a nossa semelhança dele, mais nós vamos nos sentir pecadores. E aí eu vou ler o livro Atos dos Apóstolos, eu estou fazendo um ano bíblico, ele fala demais, como eu não pude me deter, porque a gente está numa marcha de ler os livros diariamente, mas eu achei muito interessante, tanto que eu coloquei alguns textos. É incrível como ela fala nesse livro sobre perfeição. E os textos que eu coloquei ainda não é nem a metade que ela cita essa palavra. E no capítulo que se chama Transformados pela Graça, nos diz assim: assim será com todos que contemplam a Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza do seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado e tanto menos nutriremos o desejo de nos exaltar a nós mesmos. Haverá um contínuo anelo da alma em direção a Deus, uma contínua, sincera, contrita confissão de pecado e humilhação do coração perante Ele. Nós pensamos muitas vezes, porque nós nos convertemos, que nós não temos que nos converter diariamente. Cada vez que nos aproximamos de Cristo, estudamos o Espírito de Profecia, quanto mais a gente vai tendo que cada dia ir pedindo perdão a Deus. A cada passo para frente em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Saberemos que nossa suficiência está em Cristo unicamente e faremos nossa própria a confissão do apóstolo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus, que anotem as orações e lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos. Estou sem pecado. Sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tanta presunção. O próprio Jó não sabia que lá nos céus tinha sido dito dele isso, que ele era um homem íntegro, justo. O próprio Jó não sabia. O apóstolo Paulo havia sido arrebatado até o terceiro céu e tinha visto e ouvido coisas que não poderiam ser proferidas. Contudo, sua humilde afirmação é: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Que os anjos do céu escrevam as vitórias de Paulo ao combater o bom combate da fé. Que o céu se rejubile em sua marcha firme rumo do céu. E que ao manter ele em vista o prêmio, considere tudo mais como escória. Os anjos se regozijam ao contar seus triunfos, mas Paulo mesmo não se vangloria de suas conquistas. A atitude de Paulo é a atitude que cada seguidor de Cristo deveria tomar
ao prosseguir na luta pela coroa imortal. Então, eu creio que deu para entender. É uma marcha. Paulo prosseguiu em marcha, teve toda essa experiência, mas ele mesmo não se exaltava. E até nós chegarmos lá, nós temos que prosseguir essa marcha. Se cairmos, nos levantemos, mas que pela graça de Deus a gente continue com os olhos fitos em Jesus, sabendo de onde ele nos tirou, não para estar olhando para trás, mas para não esquecer que nós não, eu entendi o que o irmão falou, não que nós sejamos impecáveis, certo? Mas é uma escada, vence uma, e depois vai vencer a outra, depois vai vencendo outra, e até nós chegarmos lá. Amém. Amém. Esse livro, Atos dos Apóstolos, é incrível. Quando chegar na parte de João, vai ter uns 2 capítulos que vai falar só sobre. Vai ser, e é um dos capítulos assim que mais o pessoal, infelizmente, faz. Mas é muita margem para vocês aprender bastante, né? Que a irmã continue firme e forte. Amém. Obrigada, Diane, pela sua contribuição. Não havendo mais, se alguém quiser, ainda há uma oportunidade, senão vamos encerrar para nos dirigirmos à casa do Senhor, né? Temos ainda um dia muito deleitoso na presença dele, muito produtivo, né? E Marinalva abriu o microfone, quer falar? Penso que foi engano. Então, gostaria de convidar alguém que se sentiu comovido a falar com Deus neste momento. Um cidadão celeste, por favor. Um candidato, né? A cidadão celestial. Quem gostaria? Eu posso orar. Beijo. Amém, Dalvani. Oremos. Vamos colocar de joelhos. Nosso grandioso Deus, nosso maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tanta misericórdia e bondade que o Senhor tem para conosco. Depois de ouvir tudo isso, Pai, que nós possamos nos apegar cada dia mais e mais contigo. Exercita a nossa fé, nos ajude a ter fé, para podermos, ó Pai, colocar em prática todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Nós viveremos pela fé. A própria Bíblia disse que nos últimos dias viveríamos pela fé. E coisas acontecerão em nossas vidas que unicamente pela fé que nós vamos vencer em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê força a cada dia para poder, Senhor, crer e viver conforme a tua vontade, Senhor Deus. Pois nós precisamos ser transformados a cada dia. Por isso nós pedimos ao Senhor, transforme, mude o nosso caráter, para que assim nós possamos, ó Pai, colocar em prática em nossa vida. Somos ainda muitos falhos com as coisas do Senhor, mas nós queremos viver a vontade do Senhor. Amém. Somente o Senhor é que pode nos mudar. Somente o Senhor é que pode nos transformar. Se assim a gente querer. Porque também, se não quisermos, Pai, o Senhor também não pode fazer nada. Mas que o Senhor possa nos ajudar. Nós queremos ser transformados. Nós queremos, ó Deus, viver pela fé. Toma cada lado aqui representado, meu Pai. Seja com todos os nomes ali escritos ali no chat, pelos batistas, que são fiéis a Ti, que estão ainda lá, que eles possam se migrar para o Teu arredio, que o Senhor possa conduzi-los, que o Senhor possa abençoá-los. Muitas das vezes, ó Deus, eles ainda estão lá porque a Tua igreja ainda não está preparada. Mas que o Senhor nos ajude a nos preparar para podermos, ó Pai,
ali poder viver unicamente pela fé. Que o Senhor nos ajude, abençoe a tua igreja, tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós. Nós estamos suplicando a Ti nesta manhã, Pai, porque nós necessitamos de mudanças em nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, desde mais cedo, buscando pelo batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Obrigado pela vida do irmão Paulo. Que o Senhor seja com ele. Paulo não, Roberto. Que o Senhor seja com ele, ó Deus. Em todos os momentos de sua vida, que ele possa ser esse ensinador da tua palavra. Que durante o mês de dezembro que nós possamos estarmos atentas para poder ouvir a tua mensagem, para ouvir e colocar em prática em nossa vida. Permaneça conosco durante esse dia, durante esse sábado, que possa ser um sábado deleitoso, gostoso, que possamos estarmos na igreja daqui a pouco para, mais uma vez, adorar o seu santo nome. Que possamos, ó Pai, estarmos ali para realmente sermos adoradores verdadeiros do Senhor. Seja com nossos lares, as nossas famílias, nossos filhos, que o Senhor nos ajude a ser testemunhas vivas dentro da nossa casa, para que assim a nossa família permaneça. E aqueles que ainda não decidiram estar do teu lado, que eles possam se colocar do lado do Senhor. Toma a nossa vida nas mãos do Senhor. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. São bênçãos que nós te clamamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
como almejamos esse momento. E com alegria no coração nos despedimos hoje, com a certeza de que estaremos aqui mais um dia, amanhã, reunidos para ouvir a mensagem de Deus, né, através dos seus servos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente dia na presença de Jesus. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Em nome de Jesus, Até amanhã. estaremos aqui novamente. Bom dia para Amém. Até amanhã. todos. Bom dia. Bom dia.